Fala, meu querido, graça e paz, pastor Tiesco. Hoje é o dia 7 da nossa leitura anual. Vamos para a leitura de hoje. Nós vamos iniciar em Lucas, capítulo 8, versículo 26 até o 56. Nesse trecho que a gente vai ler agora, inicia com Jesus, cara. Jesus, ele demonstra o seu poder sobre o espiritual, sobre o físico e sobre a morte, porque ele faz 3 milagres nessa sequência. Ele vai libertar um endemoniado, ele vai curar uma mulher e ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Então, inicia aqui no versículo 26, né, falando que Jesus, ele estava ali na terra ali dos Gadarenos, né, que está de frente da Galileia. E no versículo 27 vai falar que Jesus, ele encontrou um homem que andava nu. O cara estava nu, não tinha casa e ele morava nos sepulcros. Esse cara, ele vivia preso, eles prendiam ele, mas ele, tomado pelo demônio, ele saía dessa prisão. Fala assim que ele ficava nos grilhões, né? Ele ficava, no versículo 29, vai falar assim, ó, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, ele era impelido pelo demônio para o deserto. Então, quando ele encontra com Jesus, esse camarada, que a gente conhece ele como endemoniado gadareno, que era da região de Gadara, e Jesus encontra com esse cara, como eu disse, um cara que não tinha casa, um cara que morava nos sepulcros, um cara que andava nu, um cara possesso, cheio de demônios e um cara que vivia preso. Esse cara encontra Jesus e Jesus transforma a vida dele, e os demônios que estavam nele eram uma legião. E dentro de legião também há uma curiosidade, porque isso faz menção a uma unidade militar romana. Porque quando você olhava para os romanos, né, eles falavam assim, uma legião de soldados romanos. E isso era aproximadamente, se a gente olhar a questão dos soldados romanos, era aproximadamente 5.000 soldados. Então quando o endemoniado de Gadara fala assim, nós somos muitos, somos legião, então a gente acredita que era cerca de 5.000 demônios que possuíam o corpo daquele homem. Eles mesmos, encontrando com Jesus, declaram a divindade de Jesus. Aí a gente vê isso no versículo 28, onde eles falam assim, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo. Então, Jesus liberta aquele homem, os demônios que estavam ali, vai para um monte de porcos que estavam ali na região. Aí talvez você fala assim, pastor, por que tinha porco ali, sendo que o porco é um animal imundo? O que os judeus estavam fazendo com o porco naquela região? Sua explicação é porque é o seguinte, a geografia daquela região dos Gadarenos, ela não era uma região dos povos, do povo judeu. Ali era uma região que fazia parte de 10 cidades. E essas 10 cidades eram a geografia e uma população mista. Então viviam ali gentios e judeus. Então, a criação de porcos era uma atividade muito lucrativa, especialmente para suprir o consumo, né, dos gentios naquela região. Então, portanto, os porcos eles podem não ter pertencido aos judeus, e sim aos gentios que viviam naquela região. Então Jesus liberta o gadareno, remove todos os demônios dele, manda para essa manada de porcos, os porcos se precipitam de espinhadeiro e caem dentro de um lago e morrem todos. Então aquela galera que estava ali queria que Jesus fosse embora, porque eles eram criadores dos porcos e eles queriam que Jesus fosse embora. Mas antes disso eles tiveram a oportunidade, versículo 35, de ver o gadareno. Olha para você ver, no versículo 35 fala assim, ó, acharam então um homem que havia saído dele os demônios, que é o gadareno, vestido e em seu juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus. Aquele mesmo cara que Jesus encontrou nu, sem casa, morava nos sepulcros, vivia preso, tomado por demônios, agora esse cara está em juízo perfeito, vestido aos pés de Jesus. Então, e quando Jesus sai daquela região, esse ex-endemoniado de Gadara, ele tem a vontade de ir com Jesus. Jesus fala assim, não. No versículo 39, Jesus fala com ele assim, ó, torna para sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele se foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Grava bem essa parte do gadareno, que daqui a pouco, nos capítulos para frente, nós vamos lembrar dessa história aqui do gadareno. Aí, terminando a história do gadareno, a gente entra aqui na história da filha de Jairo e a mulher que tinha fluxo de sangue. Jairo, a Bíblia vai falar para nós que ele era o príncipe da sinagoga e ele tinha uma menina de quase 12 anos, a gente vê isso no versículo 42. E ele fala que a filha dele estava à beira da morte. Então ele clama por socorro e ele pede Jesus ajuda. Enquanto Jesus está indo a caminho da casa de Jairo, ele encontra com uma mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, né? E ela não tinha conseguido. Aqueles que atenderam ela, os médicos da época, não puderam curar a enfermidade dela. Então Jairo, com uma filha de quase 12 anos e uma mulher que havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue, ela encontra com Jesus.
Aí, algo bem bacana é que a gente vai ler o seguinte, no versículo 43, quando fala dessa mulher, fala no versículo 44 que ela chega por detrás de Jesus e ela toca na orla de Jesus. Aí Jesus ele faz uma pergunta assim, quem me tocou? As pessoas todas negaram, porque está no versículo 45, fala assim, ó, e negando todos, né? Era como se Jesus olhasse e falasse assim, quem que me tocou aí? Quem que me tocou? Aí as pessoas todas negaram. Aí os discípulos, né? Não os discípulos, Pedro fala assim, Senhor, a multidão te aperta. Ou seja, tem uma galera aqui do seu lado, você está de brincadeira, está perguntando quem te tocou. Era como se Pedro falasse para Jesus. Aí Jesus vai falar assim, não, eu sei que alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude, né? Então, aí vendo a mulher que não podia se ocultar-se, ou seja, quando Jesus pergunta assim, quem me tocou? Alguém me tocou. Todo mundo negou. Só que essa mulher, ela viu que talvez estava ficando apertado para ela e ela fala assim, ó, foi eu que te toquei, Senhor. Só que quando ela fala isso, ela fala aqui no versículo 47, aproximou-se de Jesus tremendo diante de todo o povo e ela contou a causa por que ela tinha tocado em Jesus. Era como se naquela hora que Jesus fala assim, quem que me tocou? E todo mundo negou, ela ficou retraída, ela não disse que tinha tocado nele. Por quê? Porque nós estamos num contexto também que a mulher, ela era considerada impura, porque ela estava num fluxo de sangue já havia 12 anos, ela estava num período, ela era impura, e tudo que ela tocasse se tornaria impuro, assim como ela era. Então imagina Jesus perguntando, quem é que me tocou? Imagina ela falando, aí ela levantando a mão, eu, que sou impura, que te toquei. Só que na hora que ela fala que ela que tocou, ela já explica, eu toquei, ela explica a situação e ela fala assim, mas eu fui curada. Aí Jesus vai, olha para ela e fala assim no versículo 48, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então Jesus ele dá uma palavra de ânimo para ela, parece que ela estava meio assim, ressabiada, como se diz, né? Porque ela tocou em Jesus e ela era impura, aí Jesus fala assim, não, tenha bom ânimo, você vai em paz, a tua fé te salvou. Quando Jesus termina de atender essa mulher e ele se volta ao príncipe da sinagoga, chega alguém da casa de Jairo e fala assim aqui, a tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E aí só que Jesus olha para Jairo e fala assim, ó, não preocupa, não tema, só crê, será salva. Ele dá uma palavra só, não temas, crê somente e será salva. Ele está falando da filha de Jairo. Então Jesus entrando na casa, ele deixou entrar com ele só Pedro, Tiago, João, pai e a mãe da menina. Quando eles chegam lá, as pessoas estavam chorando. Aí Jesus disse assim, ó, não chora porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Aí sabe o que eles fizeram? Eles riram, e a gente vê isso no versículo 55, eles riram falando assim, não, ela já está morta. Mas Jesus, ele chega, pega ela pela mão e fala assim, levanta-te menina, e fala assim que o espírito dela voltou para ela, ela já levantou e Jesus falou assim, dê comida para ela, dê de comer para ela. Então, os pais ficaram maravilhados daquilo que Jesus fez na vida dessa menina. Agora vamos para Gênesis. Então agora a gente entra em Gênesis capítulo 13. Logo no início aqui de Gênesis capítulo 13, a gente vê que Abrão, ele retorna do Egito com Sarai, Ló e com grandes riquezas. Logo no início do capítulo 13, no versículo 4, a Bíblia vai dizer, né, que Abrão, ele voltou até o lugar do altar que dantes ali tinha feito e invocou ali o nome do Senhor. Que altar é esse? Esse altar era o altar que ele tinha levantado em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Então, a gente vê ali, dando sequência a isso, que Abraão e Ló, eles se separam, né? O conflito era porque eles tinham muitos animais e a terra não suportava que Abraão e Ló convivessem junto, porque eles tinham muitos animais. Então os pastores começaram a ter alguns problemas. Abraão sugere uma separação pacífica. Nessa separação, Abraão fala com ele assim, pode escolher, você quer ir para onde? Abraão fala com Ló, né? Pode escolher. Então Ló, ele escolhe o quê? As planícies férteis do Jordão, e que era próximo de Sodoma. Já Abrão, ele continua em Canaã, e quando ele fica ali, Deus reafirma com ele a promessa de dar toda a terra para ele e para a descendência dele. E ainda faz uma comparação que Abraão era como o pó da terra em número. A gente vai ver que no versículo 18, Abrão, ele edifica um altar, e aqui, uma curiosidade, já era o terceiro altar que Abrão tinha construído. O primeiro que ele tinha levantado, o primeiro ele levanta em Gênesis, capítulo 12, versículos 6 e 7. O segundo ele levanta em Gênesis 12, 8. E o terceiro agora em Gênesis 13, 18. Então ele levantou um total de 3 altares. Agora entrando no capítulo 14, a gente vê que no capítulo 14 acontece uma guerra entre 4 reis do leste e 5 reis locais de Canaã, incluindo Sodoma. E Ló, que ele habitava próximo de Sodoma, ele é capturado. Então Abrão, ficando sabendo que Ló foi capturado, ele junta ali 318 homens, a Bíblia fala que são 318 homens nascidos na casa dele,
e organiza uma expedição para ir resgatar Ló. E eles derrotam os exércitos, resgatam Ló e resgatam inclusive os bens que tinham sido capturados também. Uma curiosidade aqui em Gênesis capítulo 14 é que no versículo 14 e no versículo 16, Abraão chama Ló de irmão, né? Mas a gente sabe que Ló, ele era sobrinho de Abraão. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 11, versículo 27. É porque no hebraico bíblico, o termo irmão, ele é usado de uma forma mais ampla do que no português. Então, assim, o termo irmão, ele podia se referir a um irmão de sangue, mas também podia se referir a parentes próximos, como sobrinho, primo, ou até mesmo membros da mesma família. Então, sim, Ló era sobrinho. Porém, a condição de Abraão chamar ele de irmão também pode refletir, né, o carinho e a responsabilidade que Abraão sentia, né, em cuidar de Ló, uma vez que Ló saiu com Abraão, quando Abraão saiu da tua terra e do meio da tua parentela. Aí quando Abraão está voltando, aparece um personagem aqui na história que é Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele abençoa Abraão, e Abraão, em gratidão, dá o dízimo a Melquisedeque de tudo que ele estava trazendo. E aqui a gente tem a primeira citação na Bíblia da palavra dízimo, que está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que diz assim: bendito será o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui é a primeira menção da palavra dízimo que encontramos na Bíblia Sagrada. Curiosidade que a figura de Melquisedeque, que era tanto rei quanto sacerdote, é extremamente significativa, porque ele é um tipo de Cristo. Ele é descrito em Hebreus capítulo 7, porque ele é destacado como alguém que não tem genealogia aparente. Ele do nada ele aparece, ele não tem genealogia, e ele simboliza a eternidade dos sacerdócio de Cristo. Então, Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, e a gente vai ver isso em Hebreus capítulo 7. Aí quando Abraão ele encontra o rei de Sodoma, ele foi lá, buscou Ló e buscou todo mundo que tinha sido capturado. Quando ele encontra o rei de Sodoma fala com ele assim: me devolva as pessoas, né, a população que você resgatou, e todos os bens dele você pode ficar como um pagamento para você. Aí Abraão fala assim: não, eu não quero nada que venha de você, porque eu não quero que amanhã você diga que eu fiquei rico por algo que você me deu. A minha riqueza, a minha prosperidade é do Senhor. Então, eu não quero nada que venha de você por meio material. Eu quero só que você paga alguns dos homens que foram comigo. Então no versículo 24 ele fala assim, ó, salvo tão somente os jovens que foram comigo. Aí ele fala o nome aqui dos camaradas aqui que foram, fala assim, paga para eles a parte deles, mas para mim eu não quero nada de você, porque eu não quero que amanhã você diga por aí que eu sou próspero porque você me abençoou. Então a gente encerra assim Gênesis capítulo 14, agora nós vamos para Salmos. Aqui no Salmo de número 7, a gente vê Davi perseguido por inimigos, ele clama por justiça divina. E ele começa declarando a sua inocência, pedindo a Deus que julgue ele se ele fosse culpado. Olha para você ver o que Davi fala no verso 8. Ele fala assim, o Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Rapaz, Davi, então ele fala assim, eu quero que o Senhor me julgue se eu for culpado de algum mal. Então, Davi, ele confia em Deus como justo juiz, e ele confia que Deus retribui aos ímpios segundo as suas obras e defende os justos. Então ele descreve a retribuição de Deus como inevitável. O mal dos ímpios, querido, ele sempre acaba retornando contra eles mesmos. Então, e o salmista, Davi, ele vai terminar o salmo com louvor a Deus, exaltando a justiça e a soberania de Deus. Mas algo bacana que a gente vê aqui, nem que é bacana, né? Mas no verso 11 do Salmo 7, a gente fala assim, ó, o salmista fala, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Meu Deus e meu Pai. E outra coisa bacana aqui pra gente encerrar, no verso 12 e 13, a imagem de um Deus, isso está no 12 e 13, a imagem de um Deus que tem um arqueiro que tá preparado para disparar. Isso aí, cara, reflete a justiça iminente de Deus, ou seja, a justiça que pode acontecer a qualquer momento. Porque na cultura antiga, essa metáfora, né, que enfatiza Deus, que ele está sempre pronto para agir contra o pecado, mostra o quê? Que Deus é um Deus misericordioso, né? Embora ele conceda tempo para arrependimento, Deus está sempre pronto para agir. Então, eu queria finalizar com o verso 11 de novo. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então, queridão, esse aqui é o nosso Deus. E Davi falou com ele, Senhor, me julgue, se eu sou culpado de alguma coisa. Você teria essa coragem, queridão? Então essa foi a nossa leitura de hoje, no nosso dia 7
Amanhã nós nos vemos de novo no 8º dia. Tamo junto!